Minha cara, minha nobre família brasileira, nós sempre temos que chamar a sua atenção para todo o cuidado que devemos ter com a democracia. Todos os acontecimentos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, ele vem como resultado das coisas mal feitas no passado. Tem muita gente que não gosta que a gente fale do passado. Mas é impossível você entender o presente sem ter observado o passado. Se não vejamos, eu vou contar para vocês aqui agora uma história importante da vida política brasileira. Mais uma vez eu digo, nosso canal poderia ter um nicho que recebesse um monte de views, um monte de gostei, um monte de inscritos, essa coisa toda. Porém, a nossa obrigação como ser humano é de tentar passar para você, minha cara e minha nobre, que está assistindo o nosso vídeo agora. Aquilo tudo que nós aprendemos, o que nós podemos pesquisar e a tranquilidade de passar o que sente esse coração, de ter um cuidado absoluto com todos os nossos patrícios. Não interessa para homens como eu o sucesso, e quando eu digo sucesso, é o mínimo do bem-estar social e econômico para todas as pessoas de um país. É assim que eu penso. Então, eu nunca vou entender que alguns tenham demais e outros nada, principalmente porque aqueles que têm demais, com certeza absoluta, roubaram daqueles que nada têm. Só que essa verdade precisa ser dita, do contrário, ninguém acredita. E através da história, nós provamos que estamos falando absolutamente a verdade. Por isso que eu peço a você que apoie esse canal da maneira que você quiser. Você pode curtir, você pode compartilhar, você pode dar o joinha, né? Você pode comentar. Tudo isso ajuda a essa comunidade passar o que nós falamos aqui, discutir o que nós falamos com os outros e ver se aquilo que nós estamos falando aqui corresponde à verdade histórica desse país. Nós não podemos falar nas igrejas católicas e evangélicas de que somos irmãos quando na verdade nós estamos mentindo. Porque se nós somos irmãos, nós queremos o bem para todos e não só para a nossa família. E se você observar, quem mais lhe chama de irmão nunca será seu irmão. Via de regra, chama por chamar. E aí é que está o erro. Então eu quero mostrar para vocês aqui algo muito importante, ocorrido em 1955. E você vai comparar com o futuro. E eu vou dizer a você a verdade histórica sobre isso. Por isso que é importante eu pedir a você para se inscrever no nosso canal, né? Marcar o sininho das notificações, onde tem todas, e nos ajudar, porque é importante, quanto mais pessoas nós conseguimos alcançar, mais pessoas vão ficar sabendo de uma verdade que muita gente não conhece. A realidade é de que os acontecimentos históricos do Brasil, de alguma forma, eles foram apagados ou alguém escondeu e disse que ele foi apagado. Basta dizer a você uma coisa antes de entrar aqui no assunto. Vocês sabem que eu sou de contar e de misturar, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: em 1888, houve a assinatura da Lei Áurea, que foi no dia, eu vou ter um vídeo para a Lei Áurea depois de amanhã. E aí, meus amigos, alguns escravos, eles tinham dinheiro depositado na Caixa Econômica Federal. Agora, imaginem o que eu vou dizer a você agora. Os escravos tinham dinheiro depositado do que ele ganhava fora do trabalho, que ele nada ganhava na fazenda do patrão, do senhor. E esse senhor deixava ele vender coisas nas ruas. E quando ele voltava, o patrão, o fazendeiro, o milionário, ficava com 50% do que ele ganhava. E ele só ficava com 50%. Por isso ele trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo, colhia alguma coisa na fazenda e ia vender. O que aconteceu assim?
Aí se abriu a caderneta de poupança dos escravos. Mas a caderneta de poupança dos escravos só poderia ser movimentada com a autorização do dono do escravo. Veja só, ele já ficou com a metade do dinheiro e a outra metade que o escravo pensava ser dele era administrado pelos patrões, entre aspas. E aí, amigos e amigas, houve a libertação desses escravos. O que é que os patrões fizeram? Não temos ainda a notícia séria, séria não, a notícia real do que ocorreu. É que foi apurado de que cada escravo que depositou na Caixa Econômica Federal do Brasil teria direito, hoje, 2026, a R$300 mil cada um. Isso é uma média dos depósitos que foram feitos. Agora você imagine a dificuldade que terá o governo de localizar os descendentes, porque isso tem que ser pago. Isso foi um roubo, foi uma dívida que o Estado brasileiro tem para com essas pessoas. Então eu estou lhe mostrando o limite, mas esse é assunto para outro vídeo. Você me aguarda que eu vou falar sobre isso amanhã. Esse de hoje nós vamos falar exatamente, eu chamei a atenção dessa questão da escravidão para chamar você para esse vídeo que eu estou fazendo agora. Então, meus caros, em 1955, o Brasil tinha uma população de analfabetos mais ou menos em torno de 40% a 45% do povo, ou talvez mais. Essas pessoas não votavam. Todavia, havia um presidente da República que em 1954 suicidou. Por que fez isso? Porque o Exército Brasileiro, a Aeronáutica e a Marinha estavam prontos para derrubá-lo. Não vamos entrar no mérito do presidente Getúlio Vargas nesse momento. Ele acabou tirando a sua vida. Só que aí, logo depois, existia uma eleição já pré-determinada para 1955. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção, não saia do vídeo. É importante você saber isso. E aí não existia naquele tempo eleição em 2 turnos. A eleição era decidida pelo mais votado, como você cansou de votar para todas as cidades do Brasil na eleição de prefeito, quando não tinha o segundo turno. E mesmo hoje só tem segundo turno nas cidades que tenha mais de 200 mil eleitores. As cidades com menos de 200 mil eleitores decidem suas eleições no primeiro turno, seja qual for o resultado que o cidadão tem. Por que eu estou chamando a atenção para isso? E aí, disputaram a eleição Juscelino Kubitschek, Adhemar de Barros, Juarez Távora e Plínio Salgado. E, concorrendo como vice, João Goulart, Milton Campos e Danton Coelho. Ora, eu devo lembrá-los que, naquele período, a eleição de vice-presidente era separada do presidente. Por isso, Juscelino Kubitschek era de um partido e João Goulart era do outro, mas não havia coligação de chapa. Mas os direitos do vice-presidente de assumir quando o presidente perde a eleição, por algum motivo é afastado, por morte ou qualquer coisa, assumir o vice. Era assim que era a Constituição da época. Mas aí, e por que eu chamo a atenção? Eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma admiração grande aqui por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Eu li 2 livros de Juscelino. Por que Construir Brasília e Meu Caminho para Brasília. Até hoje eu comento esse livro, porque eu não esqueci. Eu li esse livro em 1975, os 2 livros. Mas não eram meus, eram os livros de um cidadão chamado Ercílio Trajano, que era gerente do Banco Mercantil de Vitória da Conquista. Ele foi embora de Vitória da Conquista, eu tive que devolver os livros. Eu não os tenho. E também de
de Juarez Távora, que era o candidato, segundo candidato, mas eu não li nada, pouquinha coisa sobre ele, sabia que se tratava de um general. Ademar de Barros, que os senhores todos conhecem, eu não sei muita coisa dele, mas de Plínio Salgado me interessava porque ele representava o que Hitler representava para a Alemanha. Você não sabe, mas o Brasil tinha um país chamado, tinha um país não, tinha um candidato que era do Partido Integralista, chamados Camisas Verdes, e que eles tinham um símbolo que é eu esqueci o nome da letra grega, que era colocada no ombro. Me passou aqui, sinceramente. Parece um M de trás para frente, agora só que mais aberto e colocado no braço. Era o mesmo pensamento de Hitler. E você não vai imaginar o que eu vou dizer. Aqui em Vitória da Conquista, o representante desse partido integralista, por ironia do destino, era o deputado, o vereador e o ex-prefeito de Vitória da Conquista, Gildásio Cairo. Isso é assunto para outro vídeo. Bom, e aí, como vice-presidente, João Goulart, que é um fenômeno você estudar um vice-presidente 2 vezes, né? Presidente da República, ministro do Trabalho, então, uma vida muito bem aprumada. Mas o João Goulart, ele tinha uma relação especial com Vitória da Conquista. Eu estou chamando a atenção sua porque em 1954 existia um jovem em Vitória da Conquista que tinha ideias longas, não era cabelo longo, o cabelo era curto, que depois se tornaria a maior liderança política da região sudoeste, José Fernandes Pedral Sampaio. Esse começou a amizade com João Goulart exatamente em 1954, quando ele tinha 5 anos de formado pela Escola Politécnica da Bahia. E essa amizade era muito grande. Os dois se falavam, mas também é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero chamar a atenção, e eu vou mostrar um vídeo aqui a você, de por que eu chamo a atenção para esses acontecimentos, e você vai comparar com os acontecimentos da eleição de 2018 no Brasil. Então, eu vou mostrar a você o que aconteceu e que eu sei que a maioria não sabe desse assunto, mas aqui tem uns vídeos que essas pessoas conseguem fazer de forma bem mais curta e bem mais didática do que eu, e eu, mesmo sem autorização do YouTube, às vezes eu espero o YouTube autorizar para não ter problema, aí eu coloco aqui para você. Você vai ver agora alguma coisa sobre esse fenômeno Juscelino Kubitschek de Oliveira, que você sabe, e eu sei que a maioria sabe apenas que ele foi o cara que construiu Brasília. Mas não sabe a trajetória dele como prefeito de Belo Horizonte, como governador de Minas, como radiotelegrafista dos Correios, como coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Não sabe que ele lutou na Revolução, na briga, que eu não sei se aquilo foi revolução, entre São Paulo e Minas Gerais, e foi para o campo de batalha. Apesar de que ele era um coronel médico, mas se tivesse que matar, matava. Bom, vamos ver aqui o que eu prometia aos senhores. Perdeu a democracia em 1955. Em 1964, ele perdeu. E entender o que mudou entre essas duas datas explica muito sobre o país até hoje. Em 1955, tanques saíram às ruas para garantir a posse de JK. Em 1964, os tanques voltaram, dessa vez para o lado oposto. Quando deixou a presidência em 1961, JK não desapareceu da política. Foi eleito senador pelo estado do Goiás. Preparava sua volta à presidência em 1965. Era o nome mais forte da oposição ao regime que se formava. Exatamente por isso virou alvo. Quanto mais crescia politicamente, mais perigoso se tornava para os militares. 31 de março de 1964. O golpe que derrubou João Goulart mudou tudo. JK não era o presidente deposto, mas era um dos alvos principais da operação de limpeza política que se seguiu.
O ato institucional número 1 suspendia direitos políticos de opositores. JK sabia que seu nome estava na lista. Em junho de 1964 veio a cassação. JK perdeu seus direitos políticos por 10 anos. O homem que havia sido presidente do Brasil não podia mais votar. Não podia concorrer a cargo algum. Não podia fazer discurso político. A vida pública que havia construído por décadas foi apagada por um decreto militar assinado em minutos. JK partiu para o exílio. Primeiro Europa, depois Estados Unidos. Vivia em apartamentos alugados longe do Brasil que havia construído. Consultava advogados sobre como recuperar seus direitos. Dava entrevistas criticando o regime com cuidado para não piorar sua situação. O construtor de Brasília não podia entrar em Brasília sem risco. JK voltou ao Brasil em 1965, mesmo cassado. Não podia fazer política, mas podia estar presente. Sua simples presença era um ato político. O regime o monitorava constantemente. Cada aparição pública era vigiada. Cada conversa era reportada. Viver no próprio país se tornou uma forma sofisticada de prisão domiciliar sem as grades. Os últimos anos de JK foram de silêncio forçado e tentativas de recuperação jurídica de seus direitos. O homem que havia falado para multidões durante décadas precisava pesar cada palavra. A ditadura não o prendeu. Fez algo mais cruel. Deixou-o livre o suficiente para sofrer a humilhação de existir sem poder ser o que era. O homem que prometeu acelerar o tempo foi impedido de viver no tempo que acelerou. A ditadura não destruiu JK. O tornou irrelevante enquanto era vivo. No último episódio, a morte na Via Dutra. Acidente ou não? A pergunta que o Brasil nunca respondeu completamente. Comenta aqui o que você sabia sobre o exílio de JK. O Brasil quase perdeu a democracia em 1955. Em 1964... Você viu aí e o porquê que eu chamo a atenção disso. Veja só, eu mostrei para vocês que Juscelino Kubitschek venceu as eleições. Ora, como é que você vence as eleições e você é impedido de tomar posse? Então, o que é que eu quero mostrar para você? Eu quero saber o seguinte: foi algum pobre? Foi alguém de esquerda? Foi o proletariado? Foram os camponeses que foram às ruas para tentar impedir a posse do presidente eleito? Não. Meia dúzia de mequetrefe militar, chateados porque o seu representante Juarez Távora foi realmente o segundo colocado, mas ele não ganhou. E aí você ganha uma eleição livre, o povo votou em você, e aí meia dúzia de vagabundos fardados acha o seguinte: não, ele não vai assumir, nós vamos dar um golpe. Essa era a República de Bananas do Brasil. Mas nesse período tinha um cidadão chamado Marechal da Espada de Ouro, Marechal Henrique Teixeira Lott. Esse general fez uma reunião com os sargentos. Eu já disse em outro vídeo da importância dos sargentos. Os sargentos são aqueles que ficam próximos aos cabos e aos soldados. E não tem nenhum golpe militar dado em lugar nenhum sem a participação de soldado, sargento e cabo. Até porque eles são muitos. E aí, com esses sargentos, o Marechal Henrique Teixeira Lott foi pro pau e mandou bala para um vagabundo chamado Carlos Lacerda, mais o presidente, que à época chamado Café Filho, que estavam no navio porque havia parte da Marinha que estava apoiando o golpe. Então você vê o cúmulo que nós chegamos de talvez provocar uma guerra onde haveria mortes, exatamente porque alguns que não participaram da eleição, que não tinham voto, que não serviam para coisa nenhuma, mas achavam que o presidente da República tinha que ser o que eles quisessem. E aí, simplesmente veio aquele moleque chamado Carlos Lacerda, que disse o seguinte: mas ele não alcançou maioria absoluta. Ora, então tinha que estar na Constituição dizendo que o eleito teria maioria absoluta. Agora eu pergunto, quem é que vai ter maioria absoluta com 4 candidatos? Um
governador de São Paulo. O outro, representante de um partido nazista que tinha muitos adeptos no Brasil, não eram poucos, né? O outro, representante dos militares e da elite, dos donos dos cafezais, das indústrias que tinha e tal. E Juscelino Kubitschek, que era um ex-governador de Minas Gerais, ex-prefeito, como eu disse, ex-coronel da polícia. Então, tinha uma trajetória política feita, né? Seguida. Bom, diante disso, o golpe não se sustentou e Juscelino Kubitschek tomou posse. Mas o que é que aconteceu de errado no governo Juscelino Kubitschek, meus caros e minhas caras, que me dão o prazer de assistir esse vídeo? Importante esse vídeo, gente. Juscelino sofreu uma revolta dos militares agora da aeronáutica, chamada não diria a batalha, mas a revolta de Jacareacanga. Certo? O que é que Juscelino fez? Juscelino era um bom vivan. Juscelino achava que todos os brasileiros eram irmãos e era um engano dele. Juscelino Kubitschek perdoou esses militares para selar a paz. O que é que veio acontecer depois? Juscelino sai da presidência da República e o eleito é Jânio Quadros. Jânio Quadros, em tese, representava todos aqueles que ficaram contra a posse de Juscelino, né? Portanto, era o representante autêntico da direita. Jânio Quadros, 7 meses depois, renuncia à presidência da República. Dizem que ele renunciou achando que o povo o conduziria de volta. Não sei se isso é verdade, porque ele morreu e nunca confirmou. Enfim, o vice-presidente da República, que foi eleito mais uma vez, por isso eu disse que o João Goulart tinha sido vice-presidente 2 vezes, porque ele foi vice-presidente no governo Juscelino Kubitschek, certo? E foi vice-presidente também no governo de Jânio Quadros. Ora, o que dizia a lei? Assume o vice-presidente. Só que aí, aqueles mesmos que queriam Juarez Távora ou Adhemar de Barros, né? Eles mais uma vez se juntaram a uma parte suja do segmento religioso e a partir daí, meus caros, começaram a conspirar para impedir a posse do presidente João Goulart. Então, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Se Juscelino não tivesse perdoado, ninguém tentaria golpear João Goulart. Mas Juscelino perdoou. São cobras. Tinham que ser punidos de acordo com a Constituição, que diz que traidor da pátria é lei marcial e que pode resultar no tombamento daquele que é lesa pátria. Ora, todos os militares, todos os políticos, todos os civis do Brasil que estudaram um pouquinho sabiam que o traidor da pátria ele é apenado, dependendo do que fez, com o fuzilamento. Mas o Juscelino perdoou os traidores da pátria. Eles se reorganizaram e tentaram derrubar. Para que João Goulart assumisse a presidência da República, teve que fazer uma manobra e mudar o sistema do Brasil, o sistema político, que era presidencialista, para parlamentarista, para que esses malandros, fardados e não fardados, continuassem no comando do país. Só que aí o presidente João Goulart nomeou Tancredo Neves como seu primeiro-ministro,
mas mandou perguntar ao povo através de um plebiscito se o povo queria que o Brasil tivesse mandado por alguém que não foi eleito para ser presidente do Brasil, que era o caso de Tancredo, ou o presidente eleito, que era vice-presidente eleito, mas em toda plena função. O povo disse: não, queremos o presidente João Goulart, sim. Aí o que aconteceu? O golpe de 64. Derrubaram o presidente Juscelino. Mentiram, mataram. E aí, o que é que faz uma ditadura? Qual é o maior medo da ditadura? Diz, da palavra. A ditadura não suporta o pensamento, porque ela sabe, a extrema-direita, ela sabe que a palavra é muito forte. E aí, o que fizeram? Não, esse aqui é Juscelino. Pode voltar para o Brasil, está com direito político cassado, mas não pode ser candidato. Darcy Ribeiro está fora do Brasil. Leonel Brizola está expulso. Enfim, todos foram colocados para fora do Brasil. Governador Miguel Arraes, Renato Archer, Valdir Pires, enfim, todos aqueles que estavam no coração do povo brasileiro foram expurgados e nós começamos a ser governados pelos lambedores de bota de general, aqueles puxa-saco, e que aí espalharam a corrupção no país, e 21 anos de sofrimento passou esse país. Meus caros e minhas caras, nós conseguimos libertar esse país em 1985, com a eleição ainda no colégio eleitoral, uma eleição espúria que devia ser o povo votando, mas os militares, o segmento sujo das igrejas, o segmento sujo dos empresários, pressionaram os deputados e a emenda Dante de Oliveira, que queria as diretas, e nós todos lutamos pelas diretas já, fomos derrotados por poucos votos, mas a Constituição dizia que você teria que conseguir uma quantidade maior. E aí foi-se então a eleição para o colégio eleitoral. Só que a ditadura estava podre. A ditadura já tinha feito coisa errada demais, então não tinha como se sustentar. E aí o Tancredo Neves venceu o Paulo Maluf no colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral era formado pelos deputados federais, senadores da República e 6 representantes das Assembleias Legislativas dos estados. Todos mancomunados com a ditadura. Mas Tancredo foi eleito e aí não conseguiu assumir, por todos sabem, pela morte que teve. O governo voltou para as mãos do pessoal da direita e da extrema-direita com a chegada de José Sarney. Só que José Sarney estava entrelaçado com o pessoal da esquerda da época, Ulisses Guimarães, Valdir Pires, Renato Archer, Miguel Arraes, Leonel Brizola. Então, aquilo ali não tinha saída para Sarney. Mas, mesmo assim, o governo do Brasil ficou com metade da esquerda e metade da direita dentro do governo central. Chegamos às eleições diretas de 89 e os senhores viram o que aconteceu. A manobra que foi feita pela Rede Globo, pelos ricos do Brasil, pelos órgãos de polícia, que pegaram o sequestro de Abílio Diniz e botaram a camisa do Partido dos Trabalhadores, faltando 3 ou 4 dias para a eleição, dizendo que os caras eram ligados ao PT. Então, essa sujeira aconteceu no Brasil, apoiado notadamente. Foi só a Rede Globo, não. Rede Globo é o nome mais fácil de falar, mas é o Estadão, é a Rede Bandeirantes, que eram as televisões da época. Era a Rede Record ainda, em outro diferente dessa de hoje. E aí você tinha, qual a saída? Nenhuma. O Lula acabou perdendo a eleição. Mais adiante,
derruba-se o Fernando Collor, porque estava fazendo maracutaia. Itamar Franco faz um governo sereno. Fernando Henrique ganha 2 eleições no primeiro turno. O Brasil parece estar vivendo uma democracia. E ela se consolida em 2022, quando Lula vence as eleições. Um homem de esquerda, um operário, que já vinha há muito tempo lutando em favor do povo brasileiro. Povo igual a ele, povo diferente dos lambedores de bota de general e dos generais mequetrefes que não sabem governar e entendem que governo é baioneta e tiro. E não é assim que funciona. Bom, avançamos nesse propósito, até chegarmos a 2018. E aí uma mudança grande no Brasil, onde a mentira ficou acima da verdade. E aí se elege Jair Messias Bolsonaro. Um homem que era da ditadura, embora ele tivesse lutado contra os militares, os seus superiores, mas não por patriotismo, mas por dinheiro, por aumento de salário. Esse homem começa a governar. E aí, meus caros e minhas caras, se inaugura um novo tipo de golpe, muito mais arrumado do que o golpe da baioneta. E aí é criada uma rede de mentiras e essa rede começa a convencer o prejudicado a se prejudicar cada vez mais. O governo Bolsonaro começa fazendo a reforma da Previdência Social. A reforma feita no governo Bolsonaro da Previdência Social prejudicou por demais os mais pobres. Mas os mais pobres estavam com Bolsonaro. Vocês não vão conseguir entender, eu sei disso. Chegou ao ponto do ministro Paulo Guedes dizer que o único país no mundo que ele conhecia que os direitos eram tirados das pessoas e elas apoiavam. Foi o caso das pessoas que apoiaram e continuam apoiando o governo Bolsonaro. Por quê? Porque você tinha na Constituição passada, na mesma Constituição, mas foi feita uma emenda, você aposentava ou pela sua idade ou pela sua contribuição. Ora, você começou a trabalhar com 18 anos, com 53 você que é homem tem 35 anos de serviço prestado, se aposentava com 53. Você que era mulher, você aposentava com 48 anos. Ora, qual a justificativa que tem do homem e da mulher que começou a trabalhar cedo, votar num homem e nas coisas que esse homem fez para aumentar seu tempo de aposentadoria e perder o seu direito? Só o Brasil. Hoje, Bolsonaro conseguiu colocar que aquela mulher que começou a trabalhar cedo, que aposentaria aos 48 anos, passou a aposentar agora com 62. E o homem que tendo 35 anos de serviço, começando com 18, e que aposentaria com 53, passou para 65. Tudo isso com apoio dos pobres, desgraçados e ignorantes que se auto-prejudicaram. Foi isso. Você viu alguém reclamar da reforma da Previdência? Ninguém. E aí você levou ferro. E agora, para as próximas eleições, já tem outro projeto engajado pela extrema-direita, se chegar ao poder, que vai alterar a aposentadoria da mulher de 62 anos para 65 e do homem de 65 para 72. Pronto. E se depender dos pobres que vivem dessa aposentadoria, isso vai acontecer normalmente. Não haverá problema algum, porque o bolsonarismo inaugurou no Brasil algo um pouco diferente da baioneta, embora ele tentasse
impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva da mesma maneira que os mequetrefes tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek. É por isso que eu chamo você para analisar as coisas com história. Porque os fatos são os mesmos. As atitudes são as mesmas, meus caros. Mas você tem que parar para pensar que a internet não foi feita para só ficar brincando, não. Claro que você tem que ter seu momento de lazer, de gozação, mas presta atenção no que é possível para que você melhore o seu estar e o bem-estar dos seus e dos outros. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro perdeu a cabeça e resolveu partir para a força. E por isso organizou um golpe armado. Mas, para camuflar o golpe armado, ele precisava dos idiotas que foram presos, que foram fazer a bagunça nas portas dos quartéis e também na invasão da Praça dos Três Poderes. Mas os idiotas foram comandados por quem? E eu faço aqui a acusação. Você pergunta se eu posso provar? Não vou provar. Do general Ridalto, que eu coloquei no vídeo anterior, que chama a sua atenção. Vou até colocar ele aqui para você ver de novo. Que é especialista em distúrbios civis e em guerra suja urbana. Você coloca na cabeça do idiota que ele é um general, ele acredita, vai lá e mata, e ataca, sacrificando inclusive a sua vida. Mas quem é militar sabe que eu estou falando aqui é absoluta verdade. E aí o que aconteceu ali? Com o apoio da Polícia Militar de Brasília, provado, do governador de Brasília, você não tem a prova direta, por isso é que ele não está na cadeia, dos generais, né? E o presidente da República embarcou naquilo. Entendeu agora? Não deu certo, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal reagiu. E como não se sabe o que poderia acontecer e nem com quantos homens o bolsonarismo poderia contar nas Forças Armadas, sabia-se que o alto comando do Exército ele não contava e não contava com ninguém da Aeronáutica. Aí teve que recuar, mas tinha o apoio da Marinha e por isso que o comandante da Marinha está na cadeia. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica estão livres porque não participaram do golpe. Mas o da Marinha topou o golpe. E está na cadeia. Você entendeu? Mas a luta não terminou. A luta continua de um outro jeito. Sem a baioneta. Exatamente utilizando a ignorância dos pobres, dos mais necessitados, que são capazes de beber detergente. Eu não suportaria beber um detergente, eu gosto de suco de goiaba. Não é? Acho uma delícia. Suco de mangaba, já tomou? É uma delícia. Agora, suco de detergente, não. Mas eles estão bebendo detergente para mostrar que eles são os idiotas. Mas são aqueles que o bolsonarismo preparou a cabeça desses estúpidos. Mas aí a mulher chega para você e fala assim: doutor, estou chateada, cansada, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, estou com 60 anos, desculpe, e não consigo me aposentar. Mas foi você que votou para não se aposentar. É isso, ignorante, que você tem que entender. Você que é homem, começou a trabalhar aos 16, tinha que aposentar aos 51. Mas você foi lá apoiar na porta do quartel. Você foi bater continência para pneu. Você falou com o extraterrestre. O que está ruim é que você saiu da chibata e esqueceu dela. Por isso eu trouxe esse dado para vocês aqui. São mais, é possível, não sei o número exato, é capaz de chegar a 300 mil contas de caderneta de poupança de escravos de 1888 que foram surrupiadas essa vida toda
por mais de 100 anos, meus caros. Sem nada, 150. E agora se descobriu. Porque existe a história que o nosso querido senador Rui Barbosa mandou queimar os documentos da escravidão, mas isso não é verdade absoluta, não. Tem muito documento salvo. E agora o Brasil está com esse dilema. Como encontrar os descendentes desses escravos para que eles recebam os 300 mil reais que lhes cabe? Você trazer uma linha de parentesco de pessoas de 1888 até 2026. E quem fez isso, meus caros? Essas pessoas que vocês apoiam. Todos brancos, todos ricos, todos políticos, todos fazendeiros, industriais, comerciantes de alto nível. São essas pessoas que fazem isso. E farão tudo de novo, se eles entenderem que necessário é. Bom dia. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Prestigie esse canal, nos ajude, porque nós sempre falaremos com você o que é verdade e o que você pode pesquisar e vai encontrar a prova documental. É uma obrigação de cada um que sabe um pouquinho mais ajudar quem sabe menos. Aprendi isso um dia que cheguei tarde em casa e meu pai foi ríspido comigo e eu fui ríspido com ele também. E ele chegou para mim e disse assim: você me respeite que eu sou seu pai. E eu disse: você me respeite porque eu sou seu filho. Só que meu pai era um homem muito inteligente. Ele chegou e disse assim: você está certo. Mas a lógica existe da seguinte forma: quem sabe mais tem que compreender quem sabe menos. E eu lhe dei toda a condição para que você saiba mais do que eu. Então é você que tem que me compreender e não eu compreender você. Pronto, suficiente para desculpa, pai. Você está certo. Bom dia.